Certinho, muito obrigado. Obrigada. Alô? Tiago, É ele? consegue me ouvir? Consigo, agora estou te ouvindo. Tiago, seguindo com o credenciamento, peço que você mostre para a gente um documento com foto em frente à câmera. Um pouco mais próximo o documento, por favor. Perfeito, muito obrigado. Obrigado. André, boa tarde, consegue me ouvir? Sim. Boa tarde. André, seguindo com o credenciamento, peço que você mostre para a gente um documento com foto em frente à câmera. O verso, por favor. Perfeito, muito obrigado. Doutor Alexandre, boa tarde. São 14 horas e 2 minutos, para ser exato. Os credores presentes na última assembleia estão todos presentes novamente no encontro de hoje. Boa tarde, Eduardo. Aqui é o cumprimento a pessoa do Eduardo, cumprimento todo o pessoal da Ponte. O pessoal da Recuperanda está por aí também, Eduardo? Sim, doutor Otto está presente. Só fazendo uma retificação, está faltando uma credora apenas, que é a Camila. Tá, vamos aguardar mais uns 5 minutinhos para não ter prejuízo. Ok. Eu cumprimento o doutor Otto aí também, representando a Recuperanda, os demais componentes do seu escritório. Cumprimento os demais credores aí. Né? Agradeço mais uma vez a presença de todos, tá? Vamos, um pouquinho de paciência, só mais 5 minutinhos, para a gente ver se a credora que está faltando entra, para a gente poder dar início à continuidade da Assembleia Geral de Credores do Supricel. Doutor Otto, você quer fazer uso da palavra enquanto a gente aguarda esse tempo aí? Você quer falar alguma coisa, cumprimentar os credores, não sei? Sim, boa tarde a todos, boa tarde, doutor Alexandre Leite, boa tarde, doutor Marcelo, boa tarde a todos os demais presentes. Bom, a gente vem evoluindo muito nas conversas, né, Alexandre e todos os credores. A gente tem realmente tratado de uma forma muito democrática, né, o processo, tem feito um trabalho de base não só com os credores, mas também nas duas varas, né, na vara de Guarulhos e na vara de São Paulo, né. Então, as notícias são boas. Na verdade, a nossa ideia de fazer a realização de ativos aqui no processo na recuperação judicial da Supricel foi conversado com o juiz, que chama Dr. Lincoln, né, lá em Guarulhos, da 10ª Vara de Guarulhos. Nessa conversa, ele deixou muito claro que concorda, né? Então, nós, depois dessa conversa, nós peticionamos nesse sentido, né? Hoje a oralidade está funcionando, né? A gente até debate com o juiz antes e ele concordou com a ideia. Depois de falarmos com o juiz de Guarulhos, nós falamos com o juiz da vara da recuperação da Supricel, né? O doutor João. Tivemos uma longa conversa com ele e ele concordou em realizar esses atos de alienação dos ativos aqui também. Então, o que a gente pode falar é que a gente deu um passo muito grande, efetivamente, para poder fazer com que tudo isso ocorra aqui, né? Claro que seria um plano aprovado, e a gente entende até que seria uma questão de cumprimento de plano, mas muito melhor com os juízes concordando com a ideia, tá? Então, isso já ficou, apesar de não estar deferido ainda, doutor Alexandre, já está peticionado nos autos, já tivemos uma conversa muito séria com ele, né? Então, isso a gente achou muito bacana, tá? Então, eu diria o seguinte, e esse é o conceito macro do plano trabalhista, na verdade, né? A pagar aqui. Pode ser, a gente está conversando ainda com a doutora Jéssica, ainda acho que vamos fazer mais uma reunião para conversar, pode ser que a gente ainda faça ajuste, talvez no deságio ou nos juros para poder pagar no trabalhista, mas o conceito macro já está feito, quer dizer, já está desenhado, né? A gente foi até, não vou falar cobrado, mas de certa forma sim, né? Na última reunião de mediação para apresentar uma solução.
A gente apresentou uma solução que a gente entende que é a melhor, tá? Que ela usa um pouquinho do parágrafo único, Alexandre, do 149 da lei, que fala o seguinte, fala, olha, nós vamos fazendo os rateios, primeiro com o dinheiro que está depositado, depois com as vendas de bens, na forma do 149, quer dizer, ó, quem não se apresentar para receber, vai ficando para o próximo rateio, entendeu? Isso faz com que os credores, isso primeiro, né? Imagina que se a gente fizer o rateio para todo mundo igual agora, vai ficar um dinheiro parado na vara judicial ou na conta que não vai ser justo, né? Nem o juiz quer, nem ninguém quer, né? Então, como o 149 fala que o juiz vai dar o prazo de 60 dias e quem não apresentar a conta não recebe, fica para um rateio posterior, nós usamos o mesmo conceito do artigo na falência para pagar aqui na Supricel, tá? Não é, obviamente, favorecendo ninguém, mas é que quem não apresentar a conta corrente no prazo que a própria lei fala no caso da falência, 60 dias, vai ficar para o próximo rateio, e esse rateio vai ser feito só com quem já apresentou as contas correntes, tá? Dito isso, nós estamos numa fase final de negociação, ainda estamos em negociação com o Banco do Brasil, tá? Existe uma negociação, essa negociação não está finalizada, e por isso, doutor Alexandre, a gente já, inclusive, informou os credores, nós vamos pedir uma nova suspensão, tá? Essa suspensão, a nossa ideia é pedir no prazo limite dos 90 dias, tá? Então, para o dia 8 de setembro, se for possível, se todos concordarem, acho que se todos concordarem, 8 de setembro. Até lá está resolvido, a gente não depende só da gente, né? A gente depende do banco e também depende de terceiros para solucionar a questão com o Banco do Brasil. É um credor de 50 milhões de reais no processo, então é um credor que nós não temos outra alternativa se não negociar muito negociado, né? Ele sozinho dá mais que as outras classes, né? Então, a ideia terminar essa negociação de uma forma salutar para todos, que faz bem para todos. Então, doutor Alexandre, a ideia aqui é pedir a suspensão até o dia 8 de setembro, tá? Perfeito, doutor Otto. Obrigado pelos esclarecimentos iniciais. Eduardo, acha que o pessoal já cadastrou? Estamos prontos para iniciar? A doutora Camila não entrou na sala e não entrou em contato conosco também. Eu vou pedir uma gentileza, Eduardo. Vamos iniciar aqui. E como vai ser um pedido de suspensão, a gente tenta ver se dá tempo, você entra em contato com a doutora Camila, ver se dá tempo dela entrar, enquanto a gente vai fazendo os ritos iniciais aqui, que é novamente convocando os credores para assinar a ata e etc. Eu gostaria já, antes até de iniciar, eu queria saber se aqueles que nos auxiliaram na última ata, a doutora Jéssica de Souza Nunes, doutor Marcelo Adriano Rossi, doutor Rodrigo Souza Gonçalves, doutor Francélio Gonçalves, doutor Carlos Pedro da Cruz Gama, doutora Ana Carolina Lima Santiago, se eles podem permanecer assinando ao final a ata para a gente aqui dessa Assembleia. Alguém não pode? O doutor Marcelo já deu um de acordo ali. Seja bem-vindo, doutor Marcelo, boa tarde. Deixa eu ver no chat aqui que tem coisa em conversa. Vamos lá. Quem está substituindo sou eu, doutora Thaís. Doutora Thaís, a doutora assina pelo doutor Francélio, então, pode ser? Ela já respondeu que sim. Eu só preciso, doutora Thaís, que você me passe seu nome completo, por gentileza, para a gente já deixar aqui na ata tudo certinho. Doutor Carlos também, Gama. Já concordou ali também, obrigado, seja bem-vindo. Acho que todo mundo, né? Doutora Ana Carolina também, ok. Pode colocar no chat aqui, doutora Thaís. Se a doutora quiser, a gente já pega aqui agora. O nome completo da doutora. Eu vi que você mandou seu e-mail. Eu preciso do nome completo da doutora, na verdade, para colocar aqui como representante do Banco Bradesco. Substituindo o doutor Francélio. Mas isso a gente vai arrumando. Ela colocou Thaís Rodrigues Colucci. Tá ali? Ok.
passei despercebido aqui. Perfeito. Acho que está todo mundo ok. Então, está mantido aquelas pessoas que irão assinar. Nós já lemos a ata da Assembleia por mais de uma oportunidade, por várias oportunidades. Novamente, eu vou convidar para nos auxiliar aqui para a confecção da ata o sócio da BL, Dr. Gil Wender Moreira. E, mais uma vez, eu vou abrir algum credor, própria recuperanda, tem alguma coisa a opor em relação à manutenção do Dr. Gil como secretário? Não temos, Alexandre. Perfeito, obrigado, Camila. Vamos dar início, então, aqui eu declaro aberta a continuidade da Assembleia Geral de Credores da Supricel e acho que todos puderam ouvir o início da explanação do Dr. Otto, aí, dizendo que teve um contato bem satisfatório com o juiz que preside a recuperação judicial da Transpaulo, de Guarulhos, Dr. Lincoln, e também teve uma recepção muito boa do nosso juiz aqui, o Dr. João. Aliás, o Dr. João, além de ser um excelente juiz, ele topa esses desafios aí, tem muita capacidade para tocar e desenvolver um trabalho diferente no lead case. Então, para a gente é até interessante também trazer para a vara especializada. O doutor Otto, eu só gostaria, se possível, se o doutor pudesse compartilhar essa petição que foi protocolada em Guarulhos, na Transpaulo, para que os credores pudessem ter ciência dos termos. Eu sei que o doutor falou que não foi autorizada ainda, deferida ou indeferida, mas como falou que já tem um protocolo... Perfeito, eu poderia compartilho. mandar naquele e-mail lá que os credores estão cadastrados. E quem não tiver lá, basta informar os e-mails aqui. A doutora Thaís já colou o e-mail aqui dela do Colúcio ali. E os demais também, colocar aqui no chat que o pessoal do Dr. Otto aí do escritório já encaminha essa petição também para todos terem ciência. Já tem um grupo formado trabalhista bem grande de e-mails, né? O Dr. Marcelo participa dele, a doutora Jéssica. Por ali está fácil. Trabalhistas. Isso. Ali já está fácil da gente circular. Vai faltar mais aos credores quirografários, né, que estão aqui presentes, e os credores garantia real e o MEPP, que eu acho que não tem essa relação de e-mails, mas a equipe do doutorado é muito competente, provavelmente ele já deve ter todos esses e-mails lá registrados lá, que ele já deve estar fazendo contato. Eu vou dar a palavra aqui para os demais credores, eu vou abrir a palavra para eles, apenas para a gente debater essa questão trazida pelo Dr. Otto. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer uso da palavra? Antes da gente dar início aí, eu acho que a gente vai acabar tendo que botar em votação esse pedido de suspensão, dia 8/9, e antes até de botar qualquer tipo de pedido de suspensão para votação, eu queria questionar o pessoal da Point, na pessoa do doutor Eduardo, ou até do Denis, se dia 8/9 a gente tem disponibilidade no mesmo horário, às 14 horas. Perfeitamente, doutor Alexandre. Então, perfeito. Eu vou abrir a palavra, doutor. então. Boa tarde, Denis, como é que vai? Tudo bem? Tudo ótimo, da nossa parte também sem oposição quanto à data. Perfeito, muito bom. Eu vou passar a palavra, então, para os credores. Vou passar primeiro para o doutor Marcelo, que eu vi que o doutor Marcelo se manifestou aqui já. E aí a gente vai em uma ordem aqui, e o Eduardo e o Denis fazem esse controle para a gente escutar um pouquinho dos credores, o que eles estão entendendo dessa suspensão e também dessa notícia trazida pelo doutor Otto aqui, só para a gente, antes de colocar em votação, a gente deixar as claras o que está acontecendo. E até, doutor Marcelo, se o doutor puder trazer para os demais credores como é que foram as reuniões que foram conduzidas com os credores trabalhistas nesse ínterim, até para poder mostrar a forma transparente e negocial que tem sido conduzida essa recuperação judicial, para a gente também será um prazer ouvi-lo. Doutor Marcelo, está com a palavra aí, muito boa tarde, muito bem-vindo. Eu vou pedir o Eduardo para liberar seu sonho, então, Marcelo. Credor Francisco Antônio, Denis. Doutor Olá, boa tarde, doutor Alexandre, boa tarde a todos presentes, doutor Otto, a sua banca, ilustres advogados. Eu
tenho que, evidentemente, agradecer pelo comportamento aí de todos. Eu fui sou um dos credores mais interessados na solução, porque a gente vê tantas coisas acontecendo aí nos processos que leva a um efeito desastroso, tanto para os advogados que participam e representam seus clientes, quanto até para o próprio administrador em algumas situações, né? O que, evidentemente, não é o caso aqui. A conduta da banca do Dr. Otton tem sido aí realmente exemplar, a despeito do que já vinha falando o Dr. Alexandre desde o início. Então, eu parabenizo por isso. Entretanto, os interesses aqui de todos são múltiplos e há de suas classes, há suas características, valores, que nós não podemos, evidentemente, tornar uníssono, né? Então, eu não me arrogo a qualquer direito, a qualquer pretensão de falar pela maioria, é somente uma opinião pessoal. Entretanto, sim, eu assumo essa incumbência de fazer um resumo da posição que nós tivemos até agora, e com essa o início que foi verdadeiro. Então, eu vi no início, saibam todos, inclusive os demais credores de outras classes, que o Dr. Otto e sua banca, e com a participação do Dr. Alexandre, não vidaram os esforços mais profícuos e mais verdadeiros e insistentes no sentido de encontrar um entendimento, independentemente do seu valor, ou do valor do crédito de cada credor. Então, para se encontrar isso num processo de recuperação judicial da Supricel, eu percebi que nós aqui da nossa Assembleia, nós estamos um tanto quanto adiantados, seja pelos entendimentos que estão sendo muito bem construídos, seja pelo discernimento dessas pessoas, dos advogados, primeiramente, e a condução da batuta do Dr. Alexandre, como ela tem sido encaixada, porque desentendimento e negociação é assim, você tem que encaixar, você tem que ouvir, você tem que falar, e vai ajustando conforme as possibilidades. Com a impressão que tive até agora de que não houve rusgas importantes, ou seja, não teve nenhum conflito que inviabilizasse qualquer entendimento. Agora, nenhuma decisão foi tomada, isso é bem verdade. Por que não foi tomada? Por questões muito importantes que foram levantadas e compartilhadas com todos. A principal delas é que nós hoje estamos tratando de 2 processos de recuperação judicial. A primeira do nosso interesse, que é a do Supricel, na qual há maior participação dos credores da classe da qual faço parte, a classe 1 de credores, e havendo também classes dos quirografários. Entretanto, nós, credores dessa Assembleia, temos sido informados insistentemente pela banca Dr. Otton que não dispomos de patrimônio, de um recurso imobiliário que possa servir como uma garantia subsidiária ao pagamento, que vai ser inevitável, dados os valores altíssimos, vultosos dos créditos habilitados. Por conta disso mesmo, o Dr. Otton, sem qualquer manifestação e vamos dizer assim, uma força, sem qualquer impulso nosso, ele espontaneamente sugeriu que fosse averiguado ou fosse analisado os ativos também da Transpaulo, para que entre a Transpaulo e a Supricel seja considerado um grupo econômico de pagamento, não disse de crédito, mas de pagamento. E por quê? Porque esses ativos que se confundem no grupo econômico, eles, pelas manifestações do Dr. Otton, evidentemente tudo ainda pendente de uma avaliação melhor, ou mais acurada, ela tende a ser suficiente para pagamento do que pretende aprovar o Dr. Otton, e não digo do crédito total. Então, se caso os entendimentos ou as propostas do Dr. Otton logrem êxito, o caminho dele está certo, no sentido de aprovar tanto esse plano aqui da Supricel quanto da Transpaulo. O que ele está, evidentemente, nos informando, e fez isso agora nessa preleção, é que ele costurou entendimentos com os juízes, que são aqueles que vão coordenar as suas assembleias, os pedidos dos seus administradores judiciais, e assim o farão também os credores, tanto de lá quanto os de cá. E pelos entendimentos, ou pela lucidez como tem passado as informações,
que está claro para mim, pelo menos como credor individual, que isso está caminhando no bom sentido. Para que haja vamos dizer assim, a realização e o sucesso desta aprovação, dessa esteira que a Dr. Otto e sua equipe construíram, pavimentaram até agora. Bom, saindo deste resumo, que depois, evidentemente, a gente vai ter melhores palavras aí do Dr. Otto falando por si, gostaria de fazer um comentário em relação ao interesse nosso no crédito, que foi até ventilado na última reunião, em relação aos créditos. Olha, doutor Otto, eu vou ser bem honesto, e nós representamos um crédito que não se aproxima de R$400 mil. Esta é a verdade. Entretanto, sabemos que há outras bancas com créditos muito maiores do que isso. Então, eu vou peço também que haja uma consideração, a nossa preocupação em relação aos créditos suplementares aos que passarão os 150 salários mínimos e depois sejam destes suplementares passados aí para crédito da classe 3 dos quirografários, porque lá vai haver uma confusão e outras considerações que vão se confundir com os entendimentos daqui. Por conta disso mesmo, eu peço, neste caso, que suba um pouco a régua, fique constando que nós estamos no sentido até de colaborar para aprovação, desde que essa régua suba um pouco e atinja, assim, até R$400 mil, para que permaneça na classe 1, não descaracterize como sendo classe 1, com os entendimentos e com as observações para a viabilidade de pagamento desta classe e das outras também, né? Essa é a primeira observação. Se eu não me fiz claro, por favor, basta me perguntar que eu vou ter o prazer de ouvir a parte que eu fui omisso ou lacônico e posso depois esclarecer melhor. Em relação à votação, a sobrestamento, eu não tenho qualquer problema com relação a esse sobrestamento. Entretanto, gostaria de cooperar e colaborar com uma informação muito importante. Eu já havia falado isso da outra vez, sobre a possibilidade da adesão por escrito. E isso pode servir, estou dizendo, é uma sugestão, como uma ferramenta interessante para aqueles que já se manifestaram no sentido de aprovar o plano, para que eles não tenham risco, não sofram risco de mudar de ideia, e até para você também ter um quórum, vamos dizer assim, mais consistente para o caso da própria Assembleia. Então, lá o artigo 56, inciso A, ele já faz menção que você pode apresentar, que os credores podem apresentar adesão por escrito 5 dias antes da própria realização da Assembleia, e que seja considerada aquela data futura, do dia 8, como a data definitiva para efeito do que fala, o que informa o artigo 56A. E por que eu digo isso? Porque na recuperação judicial, ele evidentemente tem as suas... os juízes, tanto do Juiz Universal, da Suprecial, quanto o da Transpaulo, eles sabem que há algumas hipóteses em que ele pode, sim, decidir pelo melhor convencimento e convicção no momento mais nevrálgico, no momento que você possa sofrer mais desafios, demonstrando que pelo menos grande parte, não sei se é o caso da classe 1 ou de outras classes, já aprovaram o plano, estão na direção. E você, desta forma, terá uma melhor identificação dos empecilhos que impedem uma aprovação e que, por fim, logre êxito no seu intento. Essas são minhas palavras. Eu gostaria de ouvir a opinião, por favor. Perfeito, doutor Marcelo. Eu vou abrir para os demais credores, depois a equipe do Dr. Otto faz um apanhado aqui, que eu acho que a gente fica mais produtivo. Tem mais algum credor que deseja fazer uso da palavra? Me parece que não. Então, eu vou passar a palavra para o Dr. Otto, para a equipe dele, até para esclarecer os questionamentos levantados pelo Dr. Marcelo, que, em suma, eu vejo uma preocupação dele em relação ao limite aí dos 150 salários mínimos, que ele tem credores aí com crédito de aproximadamente R$400 mil, ele gostaria que a Recuperando analisasse de forma negocial, até ver se cabe no fluxo de caixa dela, de encaixar esses credores, todos eles, na classe 1 e não ter aquela
envio do remanescente para o credor, para a classe 3 quirografar. Óbvio que isso é uma questão negocial, é uma questão que depende de análise de número, de capacidade de pagamento, que se o doutor Otto não estiver pronto para falar hoje, até porque precisa analisar valores financeiros e outros, como a gente vai botar em suspensão essa assembleia, eu não vejo também prejuízo desse assunto ser trazido novamente, seja na reunião que a gente tem sempre no meio entre as assembleias com os credores, ou ainda na própria próxima assembleia aí, até para poder não, de repente, responder de forma, vamos dizer assim, final ao doutor Marcelo, e sim obter uns esforços também para poder tentar chegar no denominador comum aí por ele proposto. Troto, a palavra está contigo aí novamente. Muito obrigado, doutor Marcelo, pela participação sempre muito produtiva e sempre muito esclarecedora. Obrigado, Alexandre. Obrigado, doutor Marcelo. Né? E como é bom a gente ter uma equipe de alto nível, né? Tanto de credores, administração judicial, né? A gente consegue conversar num nível completamente diferente, né? Como essa recuperação judicial, né? Então, obrigado, doutor Marcelo. Eu acredito que sim, que a gente consiga fazer esse teto de 400 salários mínimos, tá? 400 mil reais, acho que a gente consegue sim. A sugestão de adesão também a gente pode fazer, né? Já estamos no meio do procedimento assemblear, quer dizer, não sei se daria, mas também não é impeditivo, né, Alexandre? Quer dizer, trazer adesão não é problema, né? Então, a gente concorda também, tá? Falar que sim, agradecer, doutor Marcelo, é isso mesmo, acho que a gente já costurou isso, né? Vejam, é uma recuperação judicial que tem novidades, né? Quer dizer, a gente não tinha essa alteração que teve na lei agora em janeiro, não me lembro de ter uma recuperação judicial que a gente teve tanto credor solidário com uma alteração tão grande na classe como teve nesse processo, e também não estou lembrado, Alexandre, de ter visto 2 juízes em recuperações distintas cooperarem. Eu não tô lembrado. A gente viu a cooperação internacional semana passada daquele processo lá da Suíça, se não me engano, da Noruega, do estaleiro, né? Mas, assim, do Brasil, entre 2 juízes canarinhos, eu não me lembro. Então, todos nós, vamos fazer dar certo, e todos nós seremos responsáveis por isso. É um caso que a gente conseguiu construir isso junto, tá? Então, agradeço. Eu entendo que é isso, e acho que sim, acho que dá para a gente manter os 400 salários mínimos, doutor. Eu vou fazer conta e a gente volta a falar naquele grupo, né, no grupo da trabalhista, mas eu acho que a gente consegue sim, tá? Só para não ficar dúvida, eu acho que é 400 mil reais, não 400 salário mínimo. Isso não dá uma diferença aí na interpretação. Tudo bem, tudo bem. Mas isso aí é questão negocial, vocês podem trazer isso para a próxima Assembleia, caso seja aprovada a suspensão hoje. A questão da adesão, acho que até cabe, acho que até é pertinente, só que a gente precisa travar qual que é o plano que vai ser apresentado para a gente travar a adesão a ele, né? Vocês apresentaram o último plano aqui, a doutora Camila até muito bem compartilhou aí com todos, igual a gente tinha combinado, mas eu acredito que você ainda vai ter alguns ajustes. Então, provavelmente, você vai ter que apresentar mais alguma coisinha até o dia 8/9, né? Se eu estiver enganado, você me corrige. E aí, para fazer essa adesão também, a gente tinha que ter um prazozinho mínimo aí. Então, antes até de botar em suspensão, em votação a suspensão, doutora, e aí é difícil eu te pedir isso, porque está em cima já, mas que dia que você consegue apresentar seu novo modificativo aqui para a gente estar nos autos aí, a versão final do plano para o dia, eventualmente aprovada a suspensão, para o dia 8/9? Lembrando que tem um feriado no dia 7, que é uma terça-feira, e provavelmente, eu não tenho confirmação, mas dia 6/9, provavelmente o tribunal deve emendar a data, aí, se você praxe. Dia 3, que é a sexta-feira anterior. Pode ser? Acho que sim, tem 5 dias aí, acho que dá para o pessoal analisar, e aí acho que você pode fazer sua adesão aí, basta você copiar a cláusula do plano, e desde que não tenha nada em votação que mude, que prejudique quem aderir, e essas pessoas que façam adesão, ou façam via advogado, ou façam via assinatura com firma reconhecida, acho que a gente consegue montar, sim, uma parte aí, mesmo que for, vamos dizer assim, híbrida essa votação, acho que dá para a gente estudar isso antes, vamos discutir isso fora da Assembleia, para ver como é que pode viabilizar isso. Se a gente achar que não tem nenhum tipo de risco para os demais credores, que o negócio vai correr bem, eu não vejo também nenhum tipo de prejuízo, não. Eu acho que a gente tem que tentar aplicar a nova lei fala da possibilidade de voto de adesão, eu acho que
A gente não pode querer ser mais do que o rei, né? Se a lei fala que pode, quem que somos nós para poder intervir e, de repente, limitar ao alcance da lei? Eu vou, como ninguém mais manifestou interesse em obter o uso da palavra e fazer uso da palavra, perdão, eu vou botar em votação o pedido da recuperanda, no sentido da gente suspender novamente essa Assembleia e para que seja redesignado o próximo dia 8/9, para que a gente possa retomar os trabalhos e, acredito, muito mais avançado, às 14 horas, mesmo horário. E vou pedir o pessoal da Point para poder também não tomar tempo dos credores, que mais uma vez aqui eu agradeço a paciência e a participação, para que também não fique tomando tempo dos credores, que a gente possa deliberar se vai ou não já suspender essa Assembleia, e aí a gente já volta para a próxima Assembleia, acredito eu, doutor Otto, com uma proposta já bem definida para que a gente possa votar efetivamente o plano, né? Eu sei que é bem complicado, algumas pessoas estão falando que nessa data tem audiência, mas o mais complicado, senhores, é que o artigo, deixa eu até confirmar aqui, mas o artigo 56, parágrafo 9º, ele fala que na hipótese de suspensão da Assembleia Geral de Credores, convocada para fim de votação do plano de recuperação judicial, a Assembleia deverá ser encerrada no prazo de até 90 dias, contado da data da sua instalação. A sua instalação foi aquela segunda Assembleia, que a primeira não deu quórum, tá? E os 90 dias termina no dia 9/9, um cálculo que eu fiz aqui. Então, por isso, o dia 8/9 é uma data limite. E aí eu peço aos demais advogados que não tenham disponibilidade dessa data do dia 8/9, que, por favor, peçam um colega para poder participar, para que a gente possa cumprir os prazos dispostos na lei. Alguém tá querendo fazer uso da palavra ou abrir o áudio aí? Acho que não, né? Então é isso. Denis, com toda a sua maestria, sua competência aí, você coloca para a gente em votação o pedido de suspensão para o dia próximo 8/9, às 14 horas, e aí depois você já traz para a gente o resultado, por gentileza? Perfeitamente, doutor. Eu vou projetar a tela para todos. Vamos dar início à votação e já proclamo o resultado. Ô, Denis, eu não sei se está podendo, por causa da própria corregedoria, a forma de orientação, mas se puder fazer aqueles que não concordam com a suspensão, de repente a gente pode até acelerar o procedimento aí, não sei. Pode também, doutor. A gente pede para os contrários se manifestarem no chat, enquanto eu vou... Peço só a ajuda do Pedro ou do João, enquanto eu vou lançando os votos negativos, e eles vão só me avisando quem são os votos contrários. João? Podemos trabalhar desse jeito? Eu questiono os credores e a recuperando, a gente vai pela negativo, a gente marca os negativos para depois ver qual o percentual de negativo que deu. A equipe do Dr. Otto concorda, os credores, alguém que se manifestar, impugnar, quer que faça a colheita do voto um por um, eu fico à disposição, porque talvez seja mais produtivo a gente otimizar dessa forma. Me parece que já está bem alinhado com alguns credores da suspensão, até porque o e-mail circulou antes, então me parece que, posso estar enganado, e não é isso que eu estou induzindo, pelo amor de Deus, mas me parece que a gente fazer essa forma de quem quiser recusar a suspensão já vota primeiro, que aí a gente já tem como limitar. E aí, de repente, apurando esses não, e a gente chegando no percentual do artigo 42, a gente não tem necessidade de pegar todos os votos, a gente coloca os demais como aprovação tácita. O pessoal já está se manifestando pelo chat se concorda com a suspensão. Eu pediria que colocasse, então, só os contrários, para ficar de forma mais célere. A partir de agora, então, eu vou pedir aos credores para colocar... Ou contrários ou abstenção, né? Só quem é contra a suspensão da Assembleia ou quem vai se abster, que coloque no chat a partir de agora, para a gente poder fazer essa primeira votação dos contrários e abstenção, por gentileza. Santander, abstenção. Obrigado, Eduardo. Colhido como abstenção.
Senhores, mais algum credor? Mais algum credor é contrário à suspensão ou quer se abster? Doutor Alexandre, podemos computar mais 30 segundos? A doutora Thaisa, representante do Cleidson, classe 1, é contrário. Mais algum credor é contrário? Ou deseja se abster? De qualquer forma, o Denis, o Eduardo, vamos pedir o pessoal para ligar suas respectivas câmeras, porque às vezes às vezes alguém não consegue fazer pelo chat, aí pelo menos a gente vê algum credor que está se manifestando nas câmeras. Se tiver mais algum contrário, eu gostaria que só levantasse a mão para a gente poder abrir o áudio, se o caso. Acho que não vai ter, mas esse aqui é um excesso que a gente está fazendo para poder dar direito de voz a todos aqui. Senhoras e senhores, então peço a todos que ativem suas câmeras, por gentileza. Em havendo discordância com a solicitação de suspensão efetuada pela recuperanda, que se manifestem pelo chat ou então que façam o negativo com a cabeça, por gentileza. Doutor Alexandre, acho que não temos manifestações nesse sentido. Essa recuperação judicial aqui está muito bem representada, viu, Denis? O pessoal aqui é muito culto e muito, vamos dizer assim, muito educado, né? Então, a gente não tem problema, até para votação é muito tranquilo. É um prazer para a gente trabalhar num ambiente desse, sabe? Assim, a gente está acostumado a conduzir algumas assembleias onde vira até bagunça, né? Aqui é o contrário, aqui está uma civilidade, uma coisa impressionante, talvez muito por causa da condução da equipe do Dr. Otto aí com os credores trabalhistas, da pessoal até da negociação com o pessoal do Banco do Brasil. Eu acho que é isso, Denis. Então, eu vou mais uma vez agradecer a todos os credores a paciência e a educação e a cordialidade, e vou pedir para você soltar para a gente aí o resultado dessa votação para suspensão. Lembrando, próximo dia 8/9, né, às 14 horas, aqui também, pela Ponte, tudo. E aí, Denis, ao final você me fala, ou Eduardo, se vai precisar novo cadastramento, se já está válido, se vai receber os links, só para a gente já deixar tudo bem claro aqui. Me parece que foi aprovado com maioria absoluta essa suspensão, né? Exato, doutor. Tivemos aprovação de 98,86%, 101 credores votando pela suspensão de 102 votantes, já desconsiderada a abstenção. Então, tivemos aprovação absoluta. Doutor Alexandre, o procedimento para a próxima será idêntico ao de hoje. Encaminharemos o link direto do Zoom para os credores participarem. Eduardo, muito obrigado. Bendo, muito obrigado. Doutor Otto, está com a palavra aí para suas considerações finais, que até para a gente não tomar tempo mais dos nossos credores aí, nossos amigos e colegas advogados aí, porque como não vai se deliberar nada hoje, então deixa o pessoal colocar a casa em ordem, né? Agradeço a todos, agradeço a paciência, agradeço a colaboração, a cooperação, eu acho que é uma palavra que a gente pode usar bastante nessa recuperação judicial aqui, e desejo uma ótima semana a todos. Eu também vou agradecer, vou aproveitar, vou agradecer a todos, bom rever os colegas. Vou pedir novamente, doutor Otto, para encaminhar essa petição, se possível, ainda hoje, essa que foi protocolada na Transpol aí. Já foi? Bacana. Já foi. Tá. Tem uma pergunta aqui para a substituição do patrono. Qual o procedimento que será adotado? Você quer esclarecer, Eduardo, como é que a gente pode fazer? A substituição é só... Pode colocar aqui no próprio chat ou no e-mail que receberem, pode informar, exato. E encaminha o estabelecimento. Legal, bem simples. Então, o e-mail que vier o próprio cadastro, para poder ter acesso, você já informa que quem vai ser representante vai ser tal pessoa e junta seu estabelecimento, de repente, procuração.
Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu desejo saúde para todos vocês aí. Nós estamos chegando num número bem bacana já de vacinados no Brasil. Espero que todos aqui... Eu estou vendo umas carinhas novas aqui, mas espero que todos aqui estejam vacinados, pelo menos com a primeira dose. Eu vou pedir só a gentileza daqueles que se comprometeram com a gente, aguardar para a gente assinar a ata. Eu vou até repetir: a doutora Jéssica de Souza Nunes, tá? Doutor Marcelo Adriano Rossi, o doutor Rodrigo Souza Gonçalves, pelo Banco do Brasil, a doutora Thais, substituindo o doutor Francésio, doutor Carlos Pedro da Cruz Gama, né? A doutora Ana Carolina Lima Santiago. De qualquer forma, eu convido todos a aguardarem também, porque eu vou só terminar a confecção da ata e volto em 2, 3 minutinhos, 5 minutinhos, para não ficar devendo muito tempo para vocês, já com a ata para a gente fazer a leitura aqui e encerrar de forma formal a Assembleia de hoje, que foi aprovada a suspensão, e os demais aguardam para assinar com a gente. Eu vou pedir uma licença aqui, só para poder sentar ali e conferir a ata, até de forma mais séria, para poder não ficar tomando tempo de vocês. Mais uma vez, muito obrigado e volto daqui a instantes.
Boa tarde a todos. Já terminamos aqui a confecção da ata de forma sumária, como a gente tem feito. Todos estão me ouvindo bem? Sim? Ouvimos, perfeito. Eu vou pedir ao secretário, doutor Gil, para compartilhar a ata que eu possa ler para vocês. E se tiver alguma dúvida, alguma diferença no que foi discutido, ao final, vocês retomam comigo no ponto e a gente altera, tudo bem? Primeiro eu gostaria de fazer a leitura para que a gente otimizasse também o procedimento e no final a gente adequa da forma como vocês acham mais fidedigna, ou se ninguém falar nada, a gente entende que a ata está aprovada nos termos que foi redigida, tá bom? Então vamos lá. Ata da Assembleia Geral de Credores, Supricel Logística Limitada, recuperação judicial 0022816-69-2028-260-100. Dados do processo 0022816669-2028-26-100 da primeira vara de falência e recuperações judiciais da comarca de São Paulo, recuperando a Supricel Logística Limitada, escrito CNPJ sob número 03077452.000 contra 60. Data, hora e local, aos 23 dias do mês de agosto de 2001, às 14 horas, de forma virtual pelo aplicativo Zoom Meetings, ID da reunião 879-4351-9680. Instalação. Dispensada a verificação do quórum mínimo por se tratar de continuação da Assembleia Geral dos Credores, regulamento instalado no dia 11 de junho de 2021. Aqui só um detalhe, pessoal, o prazo dos 90 dias conta dessa data, dia 11 de junho de 2021, tá? Convocação. Disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do Estado de São Paulo, no dia 6 de 5 de 2021. Por se tratar de continuação da Assembleia Geral dos Credores, já instalado no dia 11 de junho de 2021, a administradora informou que seria mantido como secretário da mesa de trabalhos o senhor Gil Wender Moreira, inscrito na OAB 331-370, integrante da equipe da administradora judicial. Não houve nenhuma impugnação contra a nomeação do secretário. Mesmo não sendo necessária a verificação do quórum, apenas para registro, a continuidade do conclave foi restabelecida com a seguinte presença. Da classe trabalhista estavam presentes 57 credores, cujos créditos totalizavam o valor de R$ 4.295.240,82. Da classe garantia real, estava presente um credor, cujo crédito perfaz o valor de R$ 26.006.796,25. Da classe quirografada, estavam presentes 33 credores, cujos créditos totalizam o valor de R$ 34.431.796,71. E da classe MEPP, estavam presentes 12 credores, cujos créditos totalizam o valor de R$ 41.799,30. Também estavam presentes na continuidade da Assembleia Geral dos Credores o advogado da recuperanda, Dr. Otto Willi Gubel Júnior, inscrito na OAB SP 172947, e sua equipe. Ordem do dia: deliberar sobre aprovação, modificação e rejeição do plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda, constituição do comitê de credores, a escolha de seus membros, substituição ou dos assuntos de interesse de credores da recuperanda. Mesa presidente, senhor Alexandre Góes Leite, representante da BL-ADM Judicial, e secretário, senhor Gil Wender Moreira, inscrito no CPF 093-551-26-10, integrantes da equipe da administradora judicial. Deliberações. Antes da continuidade dos trabalhos, a administradora judicial assumiu a previdência e manteve Gil Wender Moreira, integrante da equipe da administradora, como secretário da Assembleia. Não houve impugnação em relação à manutenção da secretaria. A administradora judicial informou que o presente, ainda antes da abertura dos trabalhos, que a ata seria lavrada em forma de sumário. Também foram informados que o ato estava sendo gravado em sistema audiovisual e transmitido ao vivo pelo YouTube. Por se tratar de continuidade da Assembleia dos Credores, já instalada no dia 11 de 6 de 2021, a administradora judicial informou ser desnecessária a releitura do edital de convocação. Após a administração judicial, convidou os representantes de alguns credores para, ao final, assinarem, a ata da Assembleia Geral de Credores e passou a palavra ao advogado da recuperanda, que esclareceu o seguinte: o patrono da recuperanda agradeceu a presença de todos e informou que teve a oportunidade de despachar com os magistrados responsáveis por essa recuperação judicial e por aquela ajuizada pela empresa Transpaulo, acerca da proposta de que os bens do grupo econômico sejam alienados nessa recuperação judicial, sendo que ambos se mostraram favoráveis à cooperação entre os juízes, e que, portanto, a recuperanda já protocolou petição nos autos da recuperação judicial da empresa Transpaulo, visando dar andamento ao seu propósito. De antemão, o patrono da recuperanda informou que não finalizou a negociação com o Banco do Brasil, credor detentor de crédito vultuoso, sendo que, por tal motivo, contando com a colaboração e compreensão dos demais credores, iria propor a suspensão dessa Assembleia, sugerindo o próximo dia 8 de 9 de 21, para que os trabalhos sejam retomados. A administradora judicial solicitou recuperando que a petição apresentada na recuperação judicial da Transpaulo seja compartilhada com os credores presentes, via e-mail,
para que todos tenham ciência e possam se inteirar do pedido. Dr. Marcelo Rossi, representando o credor Francisco Antônio, pediu a palavra e tece elogio sobre a forma como o seu representante da Recuperanda vem conduzindo as negociações. Em seguida, expôs que a Recuperanda, com o auxílio da administradora judicial, vem intensificando e evoluindo nas negociações com os credores. Porém, existem alguns obstáculos jurídicos que precisam ser superados para que a negociação possa ser concluída. Apresentando o credor Francisco Antônio, após fez um breve resumo de como as reuniões de mediação realizadas com os credores da classe trabalhista ocorreram, avançaram. O credor sugeriu também que o limite de 150 salários mínimos previsto no plano de recuperação judicial para pagamento dos credores trabalhistas seja majorado para R$400 mil, bem como que seja autorizado o voto por adesão pelos credores, conforme autorizado pelo artigo 34, parágrafo 4º, inciso 1º da Lei 11.100 de 2005. Dada a palavra ao representante da Recuperanda, foi exposto que é possível analisar a majoração do limite previsto na classe trabalhista para R$400 mil, que irá realizar estudo sobre o impacto econômico da mudança e, posteriormente, apresentará aos credores o resultado. Além disso, a Recuperanda expôs que, embora a Assembleia já tenha se instalado, entende ser possível realizar a colheita dos votos por adesão. O administrador judicial esclareceu que analisará a questão do voto por adesão após a Assembleia, para que nenhum credor ou procedimento assemblear sofra prejuízo. Além disso, expôs aos presentes que, para cumprimento do artigo 59, parágrafo 9º da Lei 11.101, a quantidade da LGC precisa ocorrer até o dia 9/9/21. Após tratativas com os credores, foi colocada em votação a proposta de suspensão da Assembleia de Credores até o dia 8/9/2021, às 14 horas. Também na forma virtual, sendo que a Recuperanda se comprometeu, caso aprovada a suspensão, a apresentar a versão atualizada do plano de recuperação judicial até o dia 3/9/2021, ressalvando-se no direito de realizar eventuais ajustes na versão apresentada nos autos, caso necessário em razão das negociações que se sucederem, bem como enviar a versão para os credores que informaram seus e-mails no chat. Resultado da votação: de todos os credores presentes, excluindo-se as abstenções manifestadas, participaram da votação 102 credores, cujos créditos totalizam R$64.300.304,24, nos termos do artigo 42 da Lei de Recuperação de Empresas de Falência. A proposta de suspensão da Assembleia de Credores foi aprovada por 101 credores que juntos possuem 99,02%, 63.565.301,04% do total dos credores votantes. Ô Gil, eu acho que esse número aqui está um pouco diferente, porque eu me recordo do Denis ler 98, alguma coisa percentual por causa da abstenção do Banco Santander. E eu até gostaria que o Denis esclarecesse. 98,84%. 98,84%. Quer que reprojeta, doutor? Então é isso, 98,86%, né, Denis? Isso. 63.565.301,04. Não está te ouvindo, Denis. Está correto agora, Gil. Depois só confirma para mim, Gil, se foram 101 credores mesmo, porque teve uma abstenção, acho que sim, tá? Enfim, doutor, ao lado ali parece que está 101 mesmo, correto? Então é isso mesmo, vamos continuar. A maioria dos créditos presentes, artigo 42 da Lei 11.101 de 2005, a Assembleia Geral de Credores aprovou o pedido de suspensão e designação da continuidade conforme sugerido. Restou esclarecido pelo administrador judicial que estarão aptos a participar da continuidade da Assembleia aqueles presentes habilitados no dia da instalação da AGC, 11/6/2021, ou seja, não serão admitidos novos participantes por força da lei. Encerramento. Não havendo nada mais havendo a tratar, encerre seus trabalhos com os agradecimentos do administrador judicial,
e presidente da mesa aos presentes, lavrando-se a presente ata em forma de sumário, que foi lida e aprovada pela unanimidade dos presentes e vai assinada por mim, secretário, pelo presidente, pelo advogado da recuperanda e por 2 representantes de cada uma das classes credores presentes, com exceção da classe garantia real, pelo fato de possuir apenas um credor, nos termos do artigo 37, parágrafo 7º da Lei 11.101/2005. Depois de tudo, a presente foi lida e assinada por quem de direito, encerrando seus trabalhos. Eu vou agora abrir a... Perfeito, Gil, se quiser parar de compartilhar, eu vou abrir agora a palavra para os credores, para que, se alguém quiser se manifestar alguma contrariedade, alguma omissão, ou, de repente, alguma coisa da ata que não ficou fidedigna, para poder trazer para a gente aqui agora. Alguém deseja fazer uso da palavra? Se quiser, é só colocar no chat, tá, pessoal? Me parece que ninguém quer fazer uso da palavra. O doutor Otto, doutora Camila, pela recuperanda, de acordo com os termos da ata, o doutor Francisco quer fazer uso da palavra. Doutor Francisco, não, perdão, doutor Marcelo. O Denis, você abre aí o microfone do doutor Marcelo, por favor. Doutor Alexandre, estou de acordo, não? Eu só agradeci e elogiei aí a redação. Está sucinta e objetiva, retrata o que aconteceu, é só isso. Doutor, Estamos de acordo também, viu, Alexandre? Perdão, Camila, só pedir eu retornar de novo aí, doutor, porque meu picou aqui, meu fone ficou meio sem. Nós também, pela Recuperando, a gente está de acordo também. Tá, obrigado. O doutor Francisco falou que também está de acordo, é isso, doutor? Só fazer um... Doutor Francisco, doutor Marcelo, eu fico lendo o nome do credor. Desculpa, viu? Alexandre, não tem problema. Nós não temos nada a retificar, está perfeito, viu? A redação, vamos dizer assim, retrata exatamente o que aconteceu na reunião e de forma sucinta, nada a retratar. Então tá jóia. Tendo mais alguém aí, deixa eu ver no chat se tem mais alguém que... Acho que não. Acho que todos concordaram, então. Eu vou pedir aqueles que a gente já conversou antes para poder... a gente vai encaminhar a ata para assinatura, como a gente já faz. Já fez de várias maneiras aí, a gente colheu a assinatura de todos. Vou mais uma vez agradecer a presença de todos os credores. Vou mais uma vez agradecer a presença, a condução da equipe do doutor Otto, doutora Camila lá. Parabéns pela condução. E parabenizar por mais uma oportunidade, está ficando até... costumeira aí, mas acho que faz bem quando a gente trabalha com uma equipe boa. Vou mais uma vez parabenizar a equipe da Point aí, nessa vez na pessoa do Dr. Denis aí, vou deixar o Eduardo de fora dessa vez, agradecendo os excelentes trabalhos que vêm sendo prestados para a gente aí, não só aqui, como em outras recuperações. Obrigado, doutora, uma satisfação. Eu agradeço a todos, então. Voltamos, nos encontramos no próximo dia 8/9, dia 3/9, a Recuperando se comprometeu a protocolar nos autos a última versão do plano, com eventuais mudanças que sejam necessárias ou que ocorram, tá? Eu desejo a todos uma ótima semana aí, de muita saúde, com muita, vamos dizer assim, disposição, para a gente, no dia 8/9, chegar aqui e conseguir votar uma versão final do plano da Supricel aí, talvez até com uma resposta positiva até dos juízes lá, na verdade do juiz lá, do Dr. Limpo, lá da Recuperanda da Transpaulo. Vamos aguardar. Então, qualquer novidade que tiver, eu peço à doutora Camila que continue, como ela já está fazendo, a manter-nos informados, nós, da administração judicial, também os credores. Combinado, tem sido bem eficaz nesse projeto nosso aqui nessa recuperação judicial, porque não tem trazido dúvidas e muito menos instabilidade, uma transparência, uma celeridade que está chamando a atenção. Senhores, muito obrigado, tá? Bom revê-los mais uma vez, os amigos aqui. Boa tarde a todos aí, fiquem com Deus e até o próximo dia 8/9. Precisando, é só entrar em contato com a gente.
Obrigada, parabéns pelo trabalho, viu, Alexandre? Uma boa tarde aí, um abraço. Eu que agradeço, Camila. Eu vou colocar à disposição dos credores, quem quiser entrar em contato com a gente, seja por e-mail, por telefone, a gente está à disposição, tá? É fácil falar com a gente, qualquer hora, não tem horário, não. A gente está aqui para auxiliar, tá bom? Boa tarde a todos aí, fiquem com Deus, até o dia 8/9. Um abraço. Tchau, Denis. Tchau, Alexandre. Parabéns aí pela condução. Obrigado.